Isso tudo, gente, antes de criar os personagens. Olha só que interessante. Você já criou nas ideias, mas não construiu. Antes da construção das personagens. E tudo isso muito antes de começar a escrever também, antes do texto bruto. O que eu faço antes de começar a história? Tem toda a etapa de tempestade de ideias, que aí eu uso escrevendo, jorrando ideias aqui num caderno. Use um caderno, eu gosto de usar um caderno que não tenha pauta, porque você pode desenhar também, eu gosto muito de desenhar. E aí eu coloco aqui as referências de pesquisa, lembrando que tem a etapa primeiro de tempestade de ideias, depois a de pesquisa, né? Para aí depois você começar a criar o contexto e o enredo, né? Então, na etapa de pesquisa, eu coloco os filmes que eu preciso assistir para fazer aquela ideia. Vários filmes. Aqui é um conto que eu fiz aqui, A Teia, né? Onde eu coloco os filmes referentes ao tema que eu estou tratando, que é da inteligência artificial, buscando novas formas de consciência, a origem da vida dela, quem ela é. E aí alguns filmes que tratam dessa linha, Transcendence, Metrópolis, Ex Machina, O Homem Bicentenário e vários outros eu vou colocando. E a pesquisa eu coloquei aqui para pesquisar sobre Alan Turing, que foi o criador da inteligência artificial, chatbots, que são os robôs que interagem com um banco de dados, conversando com a gente, se passando até por ser humano, né? São os conversadores utilizados em vários sites de compras, inclusive, né? E algumas outras pesquisas que eu fiz. Isso que eu coloco no papel para eu ter uma ideia de onde seguir. Onde eu me perder, olha, eu estou em determinada construção de um capítulo, olha, não sei para onde ir. Eu vou lá naquelas minhas colinhas aqui e vejo, olha, estuda tal item, veja tal autor, leia Philip Dick, leia Arthur Clarke, ele já escreveu sobre isso, né? Isaac Asimov escreveu muito sobre robôs, é uma referência que a gente pode ter, está aqui na referência para ler, né? É etapa de pesquisa. E aí vamos às ideias. Aqui isso é tempestade de ideias, tá? Ideia 1. Acontecer tal coisa, não vai entrar nos detalhes para a gente evoluir na aula, tá? E acontecer tal coisa com o... Vou chamar de robô, tá? Apesar de não ser o termo técnico certo. Aconteceu tal coisa com o robô, ele é um robô operário, é um robô desperto, ele é um robô leitor, a ideia 3. Ele é um robô salvador, é uma outra ideia, é um outro enredo. Isso aqui são mini enredos, tá vendo? E ele é um amante aqui tá vendo? A ideia que eu tive, o primeiro enredo que eu tive, já se dividiu em 5 enredos. Então você pode ter micro-enredos para saber de onde vai a sua ideia. Alguns desenhos que pode ter. Vou chegar no storyboard, calma aí. A história base, que é tudo que antecede a história. Antes de começar a escrever propriamente dito, ainda mais para os contos de ficção científica, é muito importante ter a história base bem construída, que são novas sociedades, são novos mundos, então tem que ser muito bem construído. Então eu criei todo aqui um novo universo. As relações do mundo, como são, né, como as pessoas vivem, relações de religião, sociais, de natureza, quais são os tipos de criaturas que vivem lá, né? Então, as regras de criação do universo, a história base, criar ela toda, né? Aqui ainda continua as regras do universo, continua ainda, objetivo, mensagem, contexto. Se você quer passar algum objetivo também, passar alguma mensagem, né, qual é o seu objetivo em contar a história, pode ter aqui também, eu coloquei aqui. Os temas que serão tratados, vários temas aqui. Isso tudo antes de escrever, gente. Olha o tanto de coisa escrita antes de começar a escrever o texto bruto. E aí vem o contexto 1. Contexto 1 já vem, eu escolhi um enredo e vou trabalhar este enredo. E aí escrevo tudo aqui sobre ele também. Até chegar no storyboard. A construção de personagens, você pode detalhar um por um. Eu ainda não desenhei eles, mas eu coloquei alguns personagens. Robô Salvador, esse seria ele aqui. Eu coloco aqui um pouco da EP dele, estrutura dele. Ele seria inteligente, determinado, curioso, metódico, artista, poeta, pensamento holístico, o objetivo dele. E aí as outras personagens. O líder da revolta, um outro personagem, o cientista. Vou colocando alguns personagens e aí vou para a linha do enredo. Planejamento de enredo. Eu criei 4 linhas principais do planejamento de enredo. São 4 histórias distintas que seguem enredos distintos. E tem cenas distintas também. 4 possibilidades de uma mesma história imaginada. Então já saí da tempestade de ideias. Acabou a criatividade total. Agora é mão na massa. Estou colocando em 4 caminhos diferentes
de como a minha história pode se tornar. São 4 linhas diferentes, todas elas distintas, mas com o mesmo personagem, o mesmo objetivo, a mesma mensagem, mas que vão dar em linhas totalmente diferentes. E aí entra no Storyboard, que é finalmente a ferramenta que eu queria mostrar. Você pode procurar métodos de fazer Storyboard em livros, tem vários livros que ensinam isso, principalmente cinematográficos, tá? Que ele é utilizado para a construção dos roteiros cinematográficos, que é desenhar as histórias. Você desenha as histórias. É difícil talvez eu falar para escritor iniciante que não tenha familiaridade nenhuma com o desenho. Mas não precisa ser um desenho de obra artística como Leonardo da Vinci. Você pode fazer uma cabeça, puxar aqui uns bracinhos e um pezinho, está desenhado. E a tua ideia está ali. A tua ideia está ali. O teu personagem está em frente a uma casa. Todo mundo sabe desenhar uma casa, um palácio. Então dá para se desenhar algumas coisas. E ajuda muito a nortear nossas ideias, a imagem. O uso da imagem, né? Mas a imagem ajuda muito a nortear nossas ideias. Então a primeira cena, o robô conversando com o Alan Turing. Já desenhei ele aqui, ó, o robô, o Alan Turing numa biblioteca, um jogo de xadrez que tem a ver com a história que eu estava fazendo. O primeiro computador cheio de válvulas, desenhei ele aqui atrás. E assim você vai desenhando as outras cenas também, né? E assim vai. São ferramentas que podem ser utilizadas para desenhar a sua história. Você pode pegar uma folha de papel, por exemplo. Eu pego assim. Eu tenho todo o meu enredo na cabeça e divido a folha em 6 partes. E cada um dos 6 quadradinhos eu vou desenhar uma cena. E essas cenas podem se conversar com o planejamento de enredo e com os dados divisórios, que é a divisão do enredo em partes a serem depois tratadas na escrita do texto bruto, vamos dizer assim, né?